Olá, tudo bem com vocês? Então, estou aqui com vocês, eu sou o Viana, nós estamos aqui com o programa IQVT Comenta, do canal IQVT, quero que vocês curtam, e hoje nós vamos falar sobre acessibilidade, e para falar de acessibilidade, nós trazemos a doutora Adriana Monteiro. Ela é advogada atuando no direito da família, também ela é militante em direitos humanos e direitos de pessoas com deficiência. Nós vamos chamar a nossa vinheta, não sai daí, e daqui a pouco a gente fala mais. Então, doutora Adriana, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu quero agradecer a sua presença e isso é para vocês. A primeira pergunta que eu tenho para fazer hoje para a doutora Adriana é: o que é acessibilidade? Como isso pode melhorar a vida das pessoas, doutora? Então, a acessibilidade é o que o nome diz, dar acesso, né? Então, nós temos, dentro da legislação, dentro do que a gente fala, quando a gente define o que é acessibilidade, nós temos basicamente dois tipos de acessibilidade, embora a legislação ela traga um leque, né? Mas assim, são os dois mais importantes e que a gente consegue pensar em tudo nesses dois. São a acessibilidade ambiental, que é aquela que diz respeito ao ambiente. Então, por exemplo, um ambiente acessível, ele tem rampas, ele tem corrimões, ele vai ter, por exemplo, um piso tátil, ele pode ter uma redução de luz para uma pessoa com autismo, ele pode ter uma redução de barulho. Então, isso tudo faz parte do que a gente chama acessibilidade ambiental, tá? O que a gente já fala de acessibilidade atitudinal é a atitude das pessoas frente às pessoas com deficiência. Então, o que é acessibilidade atitudinal? É tudo aquilo que quebra barreiras, certo? Então, quebrar barreiras de preconceito, de ódio, de discriminação, isso tudo é dar acessibilidade atitudinal. Toda vez que você pensa em acessibilidade, você tem que pensar antes na barreira. Qual é a barreira? Aí, quando você pensa em qual é a barreira, você consegue encontrar a resposta para o que você precisa construir em termos de acessibilidade. Por exemplo, eu pensei agora, a senhora falando, eu pensei nos banheiros. Sim. Tem que ter os banheiros, que tem que ter aquelas barras. É o primeiro pensamento que vem, mas é muito mais além disso, né? Ou seja, faz parte da atitude que a gente tem que ter. E para responder isso, a gente vai ter que fazer a pergunta: qual que é a barreira? O que é que eu tenho que sobrepor para poder fazer com que isso seja acessível para todos nós? Então você aí de casa fica ligado a partir de agora que você tem que pensar de forma diferente, não só numa questão mecânica, numa questão meramente que eu preciso de uma barra para apoiar ou de um piso tátil. Ela vai muito mais além da acessibilidade. E aí, doutora, qual que é a importância da empregabilidade das pessoas com deficiência? Veja bem, Viana, quando as pessoas com deficiência elas começaram a trabalhar, né, é a primeira vez que a gente começa... Eu sempre digo que a empregabilidade ela é o começo de tudo. A abertura para as cotas da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né, pela lei de cotas, ela foi um primeiro passo para que as pessoas com deficiência começassem a construir sua autonomia. Foi a lei de cotas que forçou com que, por exemplo, as escolas começassem a receber alunos com deficiência nas turmas regulares, né? E foi a lei de cotas também que proveu regime previdenciário. Então, a empregabilidade é de suma importância para a pessoa com deficiência. Veja bem, quando nós chegamos à idade adulta, né, todos nós chegamos à idade adulta, nós temos essa necessidade de nos sentirmos úteis, de
termos nossa independência, nossa autonomia. Inclusão, né? De nos sentirmos parte do mundo, né? Então, é a partir da empregabilidade que a pessoa com deficiência ela consegue ser plenamente livre e plenamente autônoma, independente. Então, é de suma importância para a pessoa com deficiência, como é para todos nós. Exatamente, como é para todos nós. Muito bem. E aí, como eu devo me comportar em relação a uma pessoa com deficiência? E quando eu falo assim, como eu devo me comportar, não só no ambiente, digamos assim, social, do dia a dia, mas principalmente no ambiente de trabalho. Enfim, até onde eu consigo avançar para poder ajudar e que quando eu ofereça aquela ajuda, não exponha essa pessoa com deficiência, porque eu acabo percebendo essa situação, expondo ele à própria deficiência, tendo em vista que ele é uma pessoa autônoma, ele realmente tem uma deficiência, mas ele é uma pessoa que segue. Então, como eu poderia me comportar dentro desse panorama? Certo. Então, você me fez uma pergunta bem difícil. A acessibilidade é para todo mundo, primeira coisa. Porque, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa andante, né? Eu ando, eu enxergo, eu consigo oralizar a minha fala e eu não tenho muitas dificuldades, né, na maioria das coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia, né? Mas há 2 anos atrás eu fiz uma cirurgia e fiquei tive que fazer uma esterectomia, fiquei um tempo de cama. Então, nesse momento, eu preciso do quê? De suporte. E esse suporte, ele é dado pelos meus familiares por equipamentos, né, dos quais eu possa precisar, uma cadeira de rodas ou qualquer coisa. E ele também é dado pelas pessoas, né? O suporte também é dado pelo recurso humano, né? Que é o seu parente, o seu amigo, né? O seu professor. Então, são recursos de suporte. Então, qualquer pessoa, num determinado momento, pode precisar de recursos de acessibilidade. Isso. Num determinado momento, também qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência. A maioria das pessoas com deficiência, elas não nascem com deficiência, tá? Elas se tornam pessoas com deficiência a partir de uma determinada ocorrência ou até da idade, né? Nós temos um grande índice de pessoas idosas que têm alguma deficiência, né? Então, adquirida ao longo da vida. Então, é importante a gente estar sempre lembrando que a acessibilidade é para todas as pessoas. E aí, voltando aí no que você tinha me perguntado, de como dar suporte, essa é a sua pergunta, na verdade. Isso. Você está me perguntando como dar suporte de forma que você não seja ofensivo. Isso. E também de forma que você não agrida e que você realmente ajude, né? Exatamente. Então, primeiro a gente precisa pensar que cada pessoa, cada indivíduo, mesmo nós, né, eu não tenho nenhuma deficiência, mas eu preciso de alguns suportes no meu dia a dia. Todos nós precisamos de suportes, né? Pessoas com deficiência precisam de mais suportes, mas todos nós precisamos de suporte. Por exemplo, para eu sair para trabalhar, eu preciso de uma pessoa que cuida da minha filha. Então, ela é um recurso humano de suporte que me ajuda a exercer a minha parte profissional e auxilia a minha filha. Todos nós precisamos de suporte. Ninguém vive sozinho e todos nós precisamos de algum mecanismo, um óculos, né? Todos nós precisamos. E aí, pensando nisso, você, quando pensa numa pessoa com deficiência, ela vai precisar de suportes geralmente maiores, né? Porque você vai ter que adaptar seu ambiente de trabalho, ela precisa ter um banheiro onde lavar, ela precisa, muitas pessoas com deficiência física, por exemplo, elas usam sonda durante o dia para poder fazer xixi, né? Aquela condição fisiológica básica que ela precisa, né? E então ela vai precisar de algum tipo de suporte. O que você pode fazer enquanto gestor?
Primeiro, ser sensível de perguntar, né? Pergunta não ofende, né? Então, você fazer a pergunta de uma forma respeitosa e qual o suporte que você precisa? No que eu posso te ajudar? O ambiente está adaptado a você? Tem algo que eu possa fazer para te auxiliar? Observar o tipo de tarefa que você está dando para a pessoa com deficiência. Eu posso prolongar? Pode prolongar, mas eu queria fazer uma ênfase certo. Nesse ponto que você está colocando aqui para a gente, que é extremamente importante. A pergunta, a pergunta, ela aproxima as pessoas. Isso. E o fato de você perguntar qual a tua necessidade, como eu posso te ajudar, isso é uma barreira que precisa ser quebrada. E com uma simples ação de uma pergunta. E principalmente o que você acabou de falar, uma pergunta respeitosa, acima de tudo. Porque quando ela é respeitosa, você vai poder perguntar o que você quiser. Sim. E vai respeitar essa pessoa. Então eu achei muito interessante, pode continuar, mas eu queria fazer frisar esse momento que eu achei muito importante. Certo, então você perguntar, ouvir a resposta, porque às vezes a gente pergunta e não adianta você perguntar e não colocar aquela resposta em funcionamento. Então, se você perguntou, a pessoa te disse, olha, eu tenho dificuldade de trabalhar num ambiente muito barulhento, pessoas autistas vivem reclamando que elas têm um ambiente de trabalho, mas aí colocam, por exemplo, uma pessoa autista para atender público. Se a pessoa ela tem uma dificuldade que se concentra justamente na questão social, como é que eu vou colocar essa pessoa para o atendimento ao público? Então você vai ter que ter a sensibilidade, colocar um cadeirante para carregar caixa, né? Ele vai movimentar a cadeira de roda ou ele vai segurar a caixa. Então você tem que ter a sensibilidade de olhar para aquele indivíduo. E bom senso. E bom senso. Isso é o principal, né? Perguntar, aceitar a resposta que lhe é dada e tentar implementar aquilo que você consegue com a ajuda dessa pessoa e da sua equipe. Porque existem recursos, Viana, que são muito simples, né, de você fazer dentro de um ambiente de trabalho, mas que é preciso que a equipe te ajude a fazer. Então, às vezes, o gestor ele tem medo de parecer que ele está protegendo aquela pessoa. E não é isso. Nós todos precisamos de algum tipo de adaptação. Quando você recebe um funcionário novo, na verdade a gente devia fazer isso com todo mundo, né? Quando você recebe um novo funcionário, você deveria dizer, olha, esse é o teu ambiente, como é que eu posso fazer para que você se sinta bem aqui e o que a gente pode trabalhar em conjunto. E fazendo um adendo a essa sua fala, eu já vou levar aqui um pouquinho para a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, uma das preconizações da saúde do trabalhador é que o trabalho, ou seja, a forma do trabalho, ele precisa se adequar ao trabalhador, ao indivíduo. Então, o trabalho é que tem que se adequar a nós e nós não ao trabalho. E dentro dessa perspectiva que você falou, a gente acaba resgatando. E dentro disso tudo, nós temos aí as normas regulamentadoras que está passando por um processo de revisão, mas que traz esse cunho de fazer com que o trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho se adeque ao trabalhador. Eu conheço a sua experiência dentro da saúde do trabalhador e você sabe melhor que ninguém que a maioria das doenças do trabalho, elas se originam nas relações, né? Nas relações ruins. Então, hoje nós temos um número enorme de pessoas com depressão, sofrendo assédio, sofrendo burnout, né? Um monte de coisas relacionadas ao ambiente de trabalho e perde o trabalhador
perde o empregador, porque se você tem um funcionário que não está com uma saúde mental adequada, ele não tem como te dar o retorno que você precisa enquanto empregador. Exatamente. Então, nós precisamos colocar sempre o indivíduo na frente, né? Quando a gente coloca o indivíduo na frente, as coisas tendem a caminhar de uma forma melhor. Eu acredito muito nisso. Quando eu falo nos meus cursos, eu fico 2, 3 aulas no histórico. Meus alunos ficam assim, meu Deus, quando é que vai começar o direito, né? Mas é porque o histórico, ele pontua para a gente tudo. O histórico, ele nos traz todo um resgate que, se você não entende o histórico, você não entende para frente. Então, o histórico de visibilidade da pessoa com deficiência é muito grande. Nós, até agora, a Segunda Guerra Mundial, né, nós precisamos pensar que foi há menos de um século, né, menos de 100 anos, nós tivemos pelo menos 100 mil pessoas com deficiência exterminadas pelo regime nazista, onde se pensava que aquela pessoa com deficiência ela só dava trabalho. Então, vamos exterminar, são pessoas imperfeitas, incompletas, dignas de morte. Né? Então, foram exterminadas 100 mil pessoas com deficiência no regime nazista. E isso foi ontem, se a gente pensar em termos históricos. Isso vem lá desde o Egito Antigo, Grécia Antiga, e vem até hoje. Então, nós começamos aqui, né, o que a gente conhecia como trabalho da pessoa com deficiência era o quê? O anão de circo, né, que é uma chacota, né, o anão de circo. Nós conhecíamos a mulher barbada, nós conhecíamos todo o histórico de pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ele é pejorativo. Pejorativo, é verdade. Ele não é um histórico positivo, né? Então, nós temos essa historicidade que não dá para se esquecer. Então, e aí você pensando assim, que há pouco tempo nós começamos a ter pessoas entrando no mercado de trabalho, né? Há pouco tempo nós consolidamos a questão da inclusão nas escolas regulares, que inclusive tem sido muito discutida hoje, e que é algo muito revolucionário, né? Para o mundo que a gente tem, que crianças com deficiência estudem nas escolas que não são especiais, né? E muitas pessoas ainda olham para isso como se fosse algo ruim, e na verdade nós temos visto uma transformação das próprias crianças sem deficiência a partir do convívio com essas crianças com deficiência. Elas aprendem a ser empáticas, aprendem a lidar melhor com a vida, aprendem essa coisa da inclusão desde o começo, né? Então, nós temos muito pouco tempo. Até 1980, praticamente, nós só tínhamos escolas especiais. Aí nós começamos um processo de construção de pequenas escolas inclusivas, até que 2004, mais ou menos, nós tivemos uma política inclusiva para pessoa com deficiência. Então, 2004, né, que a gente começa a ter essa política de uma forma mais enfática, vindo do governo, né, do Estado, digamos assim, porque tudo que vem de cima mandamos, né? Então, vem com uma força diferente. Então, essa força da inclusiva, né? A Lei Brasileira de Inclusão, para você ter ideia, embora nós tenhamos previsão legal das crianças nas escolas regulares desde a LDB, 89, nós já tínhamos a Lei 7853, que já previa inclusão nas escolas, inclusive punindo quem não incluísse, mas a prática não acompanhava, entendeu? E aí nós começamos a ter isso dentro das escolas há muito pouco tempo. Então, você imagina que uma pessoa que chegou no mercado de trabalho hoje, ela passou por muita dificuldade para estar ali. E ela vem com todos os resquícios, né, dessas dificuldades que ela teve. Então, ela entra provavelmente no ensino fundamental mais tarde,
ela se alfabetiza mais tarde, ela geralmente não consegue fazer isso na mesma sintonia que as outras crianças, né? Porque ela não tinha os suportes, hoje já tem algumas, também não é o suficiente. Então, ela chega no mercado de trabalho com uma defasagem muito grande em relação a pessoas sem deficiência. E você precisa capacitar. Isso. Entendeu? Você precisa capacitar, porque muitas vezes eu vou relatar um caso que eu achei interessantíssimo. Tem um amigo meu que trabalha numa empresa pública e ele estava me relatando que tem um surdo que trabalha no local onde ele trabalha e ele faz a faxina do local, né? Ele faz a faxina do local e ele nunca coloca a placa na porta do banheiro quando ele está faxinando e ele fica muito irritado das pessoas entrarem no banheiro na hora que ele está faxinando e meio que xinga as pessoas em libras, né? Uhum. Faz cara feia, xinga. E ele, o que esse cara quer? Aí eu falei, vocês já falaram para ele que existe a placa que ele pode pôr na porta? Porque vocês falam entre vocês. Alguém fala em libras com ele para dizer que aquela placa existe e que ele pode pôr lá? Aí ele falou, não tem intérprete lá no meu trabalho. Aí eu falei, como é que esse surdo fica? Exatamente. Então, assim, ele nem sabe que tem a plaquinha, sabe? Então, isso vem, conforme você acabou de falar no início, uma conversa que seja em libras, mas que poderia resolver uma situação que é básica, elementar. Exatamente. E que de repente esse rapaz está sofrendo porque ele não entende porque que ele está limpando e ninguém percebe que ele está limpando o banheiro e tem que ficar entrando no banheiro e as pessoas ficam incomodadas com o trabalho dele, que também está sempre reclamando, né? Então é uma coisa muito básica, mas que se você não tem o RH capacitado para perceber essa demanda e você não tem a capacitação dessa pessoa com deficiência também, que no caso seria dizer para ele, olha, põe a plaquinha, né? Pronto, o ambiente de trabalho está tumultuado por uma bobagem. Então a gente percebe que as organizações elas precisam se preparar para receber a pessoa com deficiência e essa preparação ela vai desde o RH, porque existe uma responsabilidade muito direta dos recursos humanos. Sim. Né? Existe essa preocupação e que tem que envolver todos do ambiente de trabalho, né? Para que realmente se faça uma política de inclusão, que a gente possa aprender com as crianças, porque a criança não tem o preconceito que nós temos. Não. Né? E aí ela se doa, ela não vê o diferente que a gente vê. Ela só quer se integrar e que a gente possa se incluir e aprender com as crianças. Então, doutora, a gente vai, para continuar o nosso bloco, tem a penúltima pergunta do dia, que é: quais foram alguns dos seus desafios mais difíceis que você enfrentou nessa sua jornada dentro dessa política militante da inclusão da pessoa com deficiência, da questão da acessibilidade? Eu nem sei te dizer, Viana. Assim, são tantos os enfrentamentos diários, né? Eu acabo assim, porque você sabe da minha história, você acompanha a minha história. Posso falar um pouquinho da gente? Pode falar. Não, porque o Viana, ele é a acessibilidade atitudinal da minha vida. Você sabe que você é, não é? Obrigado. Porque quando eu... Não posso me emocionar, chorar na entrevista. Pode sim. Não, mas assim, quando eu conheci o Viana em 2004, eu tinha uma filha, minha filha com deficiência tinha 3 anos e meu filho era um bebê. Não é? Isso. E nós trabalhávamos no mesmo ambiente de trabalho, nós trabalhávamos no Ministério do Planejamento juntos. E eu estava numa época que eu tinha acabado de me separar e eu não tinha muitos apoios de amigos, eu tinha apoio familiar, mas de amigos em si eu não tinha. Né? E
E aquele ambiente de trabalho era bem difícil para mim, porque eu tinha uma criança amamentando e uma criança com deficiência de 3 anos. E o Viana, sem saber, e eu nunca falei isso para ele, estou falando hoje. Meu Deus! Ele foi a acessibilidade atitudinal na minha vida, porque você abraçou aquela pessoa que você mal conhecia e me ajudou dentro daquele ambiente de trabalho, né? Tanto que nós trabalhamos junto uns 3 anos seguidos, né? Sim. E, enfim, mas são tantos os desmandos dentro da política de acessibilidade, das políticas de inclusão, né? Então, as pessoas, desde que eu comecei essa militância, que foi um pouco depois da gente se conhecer, né, que eu tive diagnóstico da Ana Luísa e que a gente começou a ir atrás de um monte de coisas para ela e tudo era recusado, eu comecei a atender mães, né? Comecei a atender mães pela internet, atender mães pelo Facebook, na época tinha o Orkut, né, essas coisas todas, e todo dia eu recebo alguma coisa absurda acontecendo em algum lugar. Inclusive, a minha próxima pergunta, já entrando e aproveitando a oportunidade, é como e onde buscar os nossos direitos. Porque eu sei que você é advogada da família, apesar de militar nas questões de direitos humanos, na questão da pessoa com deficiência, mas um grande forte dentro da sua vida profissional é o direito da família. Então, dentro desse contexto, como buscar esses direitos, fazer com que eles realmente sejam assegurados? Me fale um pouco sobre isso. Então, nós temos várias frentes, né? Dentro do tema da pessoa com deficiência, o primeiro lugar que eu sempre falo é o conselho. Nem sempre o conselho da pessoa com deficiência do município, do estado, faz o papel que a gente gostaria que um conselho fizesse, mas ele deveria ser assim, o primeiro refúgio das pessoas, porque o conselho, ele geralmente é paritário, então ele funciona com uma gama de pessoas do Estado e da sociedade civil. Então, dentro do conselho, você teria a oportunidade de conversar tanto com associações que tratam da pessoa com deficiência, como o próprio Estado, secretarias e tal. Então, ele seria um primeiro ambiente de acolhimento, né? Não resolvido ali o problema, porque às vezes basta uma ligação do conselho para o secretário, uma ligação para a polícia e se faz alguma coisa, não resolvido ali o problema, Defensoria Pública ou Ministério Público. O Ministério Público ele cuida mais das causas coletivas, né? Então, quando você pensa assim, por exemplo, em Brasília está faltando educador social, que é um recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência em sala de aula. Vamos dizer que esteja faltando educador social. Mas que essa falta seja coletiva, né? Não se chamou, não fez o concurso. Então, isso é Ministério Público. Agora, quando eu tenho um problema específico com o educador social da minha filha, eu vou à defensoria. Entendi. Entendeu? Então, dependendo da questão, né? As OABs do Brasil todo também atuam muito junto à pessoa com deficiência. E as próprias secretarias de desenvolvimento social, a secretaria onde tem o atendimento para a pessoa com deficiência nos estados. Eu quero ressaltar, já que a doutora Adriana trouxe aqui uma situação muito íntima da vida dela, eu vou trazer uma situação muito íntima da minha vida. Hoje, uma das grandes, maiores alegrias da minha vida é minha filha, e eu não vou chorar, tá? Porque toda vez que eu falo dela, eu choro, mas a doutora Adriana, que atuou no processo de adoção da minha filha, graças a Deus está aí, uma menina linda, com 18 anos, né? E muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo, viu? Nós nos ajudamos na nossa trajetória, né, Viana? Bebe um pouco d'água, porque são muitas emoções, né? São muitas emoções. Então o primeiro bloco fica por aqui, e aí nós seguiremos daqui a pouquinho, depois do break. Até já! They say, oh my God, I see the way
you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say. Então, e aí, vocês estão gostando? Então vai lá no joinha, marca lá no sininho, se inscreve no nosso canal, o canal IQVT. E aí, o que vocês estão achando desse bate-papo muito bom com a doutora Adriana? Curte lá, manda a sua pergunta, enfim, a gente está aqui para interagir e a gente quer muito que vocês interajam com a gente, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Então vamos dar continuidade ao nosso segundo bloco. O nosso segundo bloco eu vou começar com uma pergunta que é: escrever nas redes, como foi que isso aconteceu? A doutora Adriana, ela tem o Face dela, você quer falar seu Face para as pessoas? Nem eu sei, mas é Adriana Monteiro, não, Adriana Advogada BSB. Pronto, Adriana Advogada BSB. Você vai lá, procura ela lá no Face, você vai achar, vai curtir, vai pedir para ser amigo dela e assim sucessivamente. E pode perguntar um monte de coisa para ela, com certeza ela vai responder. Ela responde para todo mundo e é isso aí. Então vamos dar continuidade. Então, como foi que isso começou, essa coisa de escrever nas redes? Porque você escreve muita coisa interessante, muita coisa da atualidade, você faz vários comentários em relação a questões da acessibilidade, da inclusão, da política, enfim, são vários temas que você aborda. Como foi que isso começou? Eu sempre gostei muito de escrever, né? É um hobby, é um passatempo. Escrever para mim é... Antes eu fazia isso no papel, né? E aí depois eu comecei a escrever nas redes, na verdade assim... falava muito da minha filha, da minha história com a minha filha, contava coisas mais pessoais e tal. E como advogada, eu via que as pessoas tinham muita dúvida na área jurídica, né? Sobre acessibilidade, sobre direitos da pessoa com deficiência, as questões de inclusão, que a maioria das mães me procura por conta de escola. Eu também, desculpa atrapalhar, mas eu já li muita coisa de gente, de pessoas perguntando questões mesmo do direito da família. A gente percebe pessoas Sim. que querem ou que estão num processo de separação, como fazer isso de uma forma mais amigável, mais tranquila. E eu tenho acompanhado e eu vejo isso lá nas suas redes. Não, porque a área de família é minha área original, né? Quando eu comecei a atuar na advocacia, era na área específica da família, então é a área que eu tenho paixão, que eu gosto, né? E aos poucos eu acabei começando a trabalhar também na área de pessoa com deficiência, porque começou a surgir essa demanda, né? As pessoas queriam, precisavam de ajuda jurídica, não tinha quem fizesse, e eu comecei a trabalhar, também me apaixonei, né? Eu comecei a estudar direito de pessoa com deficiência em 2005, mais ou menos, eu comecei a estudar isso, porque eu atravessei um momento muito difícil com a minha filha na área escolar, e eu tinha muita dificuldade para conseguir o básico para ela, assim, e eu pensava, poxa, se eu que sou advogada, estou aqui nessa luta incessante, que dirá a mãe que não tem nenhum tipo de informação jurídica, né? Nosso povo é muito carente de informação de uma forma geral. Isso serve para você aí que está do outro lado, que tiver algum problema, você pode esclarecer essas dúvidas. Claro que são dúvidas assim mais simples,
É claro que a doutora ela pode atender e etc. numa situação mais peculiar, mas que você pode tentar entender e fazer com que realmente seu direito seja assegurado, né, doutora? Isso, e aí eu comecei a tentar esclarecer isso via as redes sociais, né? Então eu escrevo muito texto na área de família, que é a área que eu atuo originalmente, e também na área da pessoa com deficiência. Escrevo para mães, para estudantes, para professores, né? E quando você começa a escrever, qual que é o ritual? Como você se prepara? Porque quando você lê o que ela escreve, parece que ela baixou ali um Machado de Assis, sei lá, um Fernando Pessoa, que é impressionante. Você entra na história, você tem a informação, mas só que você viaja dentro agradeço. de uma história, é verdade. Eu te agradeço pelo elogio, mas assim, eu estou com esse projeto desse ano começar a me preparar para escrever, para fazer um roteiro, né? Porque eu nunca tive esse roteiro, eu não tenho roteiro. Então, simplesmente, eu amanheço de manhã, aí às vezes eu vejo alguma notícia, alguma coisa e lembro, ou é alguma pergunta que alguma mãe me fez, algo que aconteceu, e eu vou lá e escrevo. Então, eu não tenho uma rotina de publicação, eu não publico todos os dias, mas eu quero profissionalizar isso. Até hoje ainda não fiz, mas eu pretendo fazer. Muito bem. Então, e aí a próxima pergunta, eu não poderia deixar de perguntar, de fazer, que é: quais as dificuldades mais comuns que você percebe, mas que parece ser para as pessoas uma coisa normal, mas que você vê que é diferente, porque você interagindo com essas pessoas, você falando com um monte de gente, vai acontecer que você vai perceber alguma coisa de diferente dentro de um contexto, e aí dentro desse contexto, principalmente da acessibilidade, dessas questões da família, que muitas vezes as pessoas podem achar que aquilo é normal, e você que já tem um outro pensamento, uma formação diferente, você fala, não, a pessoa, ela está errado, não é assim. Vou falar de algumas coisas assim que me chamam a atenção nessa questão, né? Eu não falo, bom a gente situar seu lugar de fala, né? Porque o meu lugar de fala é de mãe, eu não sou pessoa com deficiência. Então tem algumas coisas que eu não posso falar porque eu não sou pessoa com deficiência e isso cabe exclusivamente a elas. Então, no meu lugar de fala de mãe, né? As dificuldades que eu mais enxergo assim, são no âmbito familiar, infelizmente, né? Não sei se é por conta do meu olhar da área de família, né? Mas o que eu percebo é assim, que tem coisas que são bem óbvias, simples, e que eu acho que você, por exemplo, que tem um amigo que tem uma filha com deficiência, uma amiga que tem uma filha com deficiência, um familiar, né? Tem um filho com deficiência, ou até que tem um amigo que é pessoa com deficiência, eu percebo um distanciamento das pessoas. Eu não sei por que isso se dá e como isso se dá. Eu imagino que seja por capacitismo. O que é capacitismo? Capacitismo é um preconceito contra a pessoa com deficiência. Assim como a gente tem o racismo para a pessoa negra, né, que tem a ver com etnia, nós temos o machismo para as mulheres, né, nós temos o capacitismo em relação às pessoas com deficiência. Então, eu percebo isso que uma forma de capacitismo, mas eu não sei até onde as famílias têm essa consciência. Então, por exemplo, se você tem um filho que tem uma demanda diferente das demais crianças, nem sempre você consegue acompanhar o ritmo da tua família, né? Família grande, final de semana todo mundo vai almoçar na casa da avó, tem aniversário do fulaninho. E às vezes assim, aquele núcleo familiar, aquela mãe que tem aquela pessoa com deficiência, ela não consegue ir nos almoços. Eu escuto isso direto. Ela não consegue ir nesses almoços. Aí, nossa, como é chata. Ela não consegue, nunca quer participar, não traz o fulaninho, mas ele não sabe que o fulaninho não dormiu à noite, o fulaninho tem uma alimentação muito seletiva, ele tem bastante dificuldade, às vezes, de sair de casa, né? Então, quem sabe a gente não vai na casa dela e leva o almoço para lá, vamos almoçar na casa dela?
Então, então são coisas muito simples, e eu vejo essas mulheres, e eu falo mulheres porque também existe uma questão que as mulheres mães de pessoas com deficiência são muito abandonadas pelos homens, né? É uma questão que acontece, não é brincadeira, não, é um fato. Mulheres com deficiência, mulheres com filhos com deficiência, são muito abandonadas pelos homens. Aquela rotina, né? Eles não acompanham a rotina. Infelizmente é uma verdade, a gente escuta falar, Isso. mas trazendo você trazendo essa fala, a gente percebe que a realidade ela é mais real. Parece até redundante falar assim, a realidade mais real, mas a gente sente que é diferente, que realmente o acometimento ele é maior. E aí essas mulheres sofrem, junto com elas seus filhos, isso. E aí ainda sofre essa segregação dentro do ambiente familiar e sofrimento. E ficam muito abandonadas, Viana. Eu falo ficam porque eu não me considero uma pessoa abandonada. Tá? Não é que eu sou melhor e nem pior, mas assim, eu tenho uma boa família, uma família bacana, que entende minhas demandas. Eu me casei de novo, então eu tenho pessoas que me ajudam com a Ana Luísa, que são anjos na minha vida, né? Eu tenho muita sorte, assim, sabe, de uma forma geral. Aí esse filho tem um monte de necessidades. O Estado não tem um programa, então não existe um lugar onde ela faça uma terapia direcionada, onde ela tenha um atendimento voltado para aquela criança, não tem um acompanhamento psicológico para essa mulher, né? E para este homem também, né? Para este homem que é pai, não tem esse acompanhamento psicológico. Ela de repente se vê obrigada a abandonar o seu trabalho, né? Então muitas vezes vive em situação de violência doméstica porque não tem condições de trabalhar, porque ela não tem com quem deixar essa criança para poder ir para o mercado de trabalho. Ou às vezes esse homem abandona essa família, né? E ela se vê sozinha. A situação das mães de saúde mental assim muito difícil, é muito precária a situação de saúde mental das mães com deficiência, de pessoas com deficiência. Então fica aí essa observação, esse chamamento para que as pessoas do convívio familiar, o próprio Estado, os vizinhos, a sociedade em geral, pense e reflita diferente e pensar mesmo o que eu posso fazer para poder ajudar. Porque eu acho que, como nossa conversa no início falou sobre a conversa, sobre a fala, tudo começa com uma conversa. Se a conversa ela é respeitosa, então pode-se falar de tudo. E daí a gente tentar diminuir minimamente esse sofrimento. Então, doutora, agora eu queria perguntar dos seus projetos em relação aos seus cursos, se você está com algum curso novo, como que está a situação, se já terminou os que já começaram. Me fala aí dos seus cursos. Tá, esse projeto dos cursos foi uma coisa muito nova para mim, né? Eu comecei por conta das redes sociais, né? Existia esse pedido, doutora Adriana, faz um curso, ajuda a gente a entender. E aí eu montei o primeiro curso, que foi via WhatsApp. Por que via WhatsApp? Porque o WhatsApp é uma rede social muito acessível. Então, pelo telefone, as pessoas cegas, elas têm total acesso, as pessoas surdas também conseguem fazer o acesso da leitura, né? Então eu resolvi fazer o curso pelo WhatsApp. Foi um sucesso, foi maravilhoso, assim. Nós tivemos 2 turmas pelo WhatsApp,
muito legal. E aí depois eu resolvi montar o curso numa plataforma acessível de vídeo, né? E eu já fiz 2 vezes esse curso. São cursos voltados para as pessoas com deficiência e para ONGs de uma forma geral. E também para empregadores, empresários, médicos. Esse último curso eu tinha 4 médicos fazendo, né? Que legal! Porque pessoas que querem aprender sobre o direito de pessoa com deficiência. Então, muitos professores, né, acessam muito. Tem sido muito bacana. Esse ano eu ainda não coloquei a agenda, mas eu acredito que até o final agora de fevereiro eu esteja já soltando a agenda de cursos do ano, né? Quem quiser vai lá, me segue no Adriana Advogada BSB, que eu vou tá passando essa agenda de cursos. E é isso. E eu já quero aproveitar e falar para vocês que o IQVT está com um curso de inserção no mercado de trabalho. Esse curso é um curso rápido, é um curso de 30 horas. Ele vai acontecer na plataforma do IQVT, no www.iqvt.com.br. Você vai lá, acessa lá, enfim. Você entra lá no site, vai ter todas as informações para você fazer o curso. E esse curso de inserção no mercado de trabalho, ele traz várias dicas de como você se inserir nesse mercado. E dentro dessa questão, a gente vai fazer uma abordagem, que inclusive o curso está sendo ministrado por mim, foi idealizado por mim. É um curso muito completo, onde a gente faz uma abordagem de identificação das habilidades dos futuros candidatos a uma vaga de emprego, identificar os pontos fortes e os pontos a serem melhorados, como se comportar numa entrevista de emprego, como elaborar um currículo de acordo com o seu perfil. A gente traz várias dicas. É um curso muito interessante, é um curso que, se você seguir todas as etapas que ele propõe, eu tenho certeza absoluta que no menor espaço de tempo você está incluso, você está inserido nesse mercado de trabalho. Então, agora a gente termina o segundo bloco e em seguida a gente vai para o terceiro bloco e nosso último bloco. Tá bom. Você está desempregado? Você está querendo se inserir no mercado de trabalho? Então você chegou no lugar certo. Aqui no Instituto Qualidade de Vida no Trabalho, IQVT, nós temos o curso de inserção no mercado de trabalho, onde nós iremos trabalhar a sua potencialidade, seus pontos fortes, os seus pontos a serem melhorados, como você deve se comportar numa entrevista de emprego ou até mesmo como você elaborar um currículo, entre várias outras dicas. Então, entre aqui no nosso site, vai estar aqui aparecendo aqui embaixo, www.iqvt.com.br, e faça nosso curso. Te espero lá. Tchau, tchau. Então, pessoal, estamos aqui de volta com o terceiro e último bloco para vocês, com a doutora Adriana Monteiro. Ela é advogada atuando principalmente no direito da família, advogada que milita em relação aos direitos humanos, em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente agradece a doutora Adriana. E nesse bloco agora a gente vai conhecer mais um pouco a intimidade da doutora Adriana, né? Você vem aí. Não vou fazer pergunta indecente, porque o horário não permite, mas enfim. Mas eu queria saber, quem é a doutora Adriana? Quem é a doutora Quem Adriana? é a doutora Adriana? A mulher, mãe, profissional, brincalhona. Muito legal. Isso. Amiga, uma pessoa íntegra, enfim. E aí, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Conte um pouquinho de você, da sua família. As horas vagas são poucas, viu? Mas as horas vagas eu gosto de ler, de ir para um samba. Olha, samba é bom. Tomar minha cervejinha, igual todo mundo, né? Exatamente, somos todos filhos de Deus, né? Enfim, e uma curiosidade que você ainda precisa elucidar, alguma coisa que te incomoda, que você ainda quer que
aquilo seja elucidado, que seja esclarecido? Ai, menina, é tanta coisa que eu quero saber nesse mundo. Hoje eu estava vendo um livro, eu falei, meu Deus, não tem o livro ainda aqui no Brasil. É um livro sobre matemática, não sei nada de matemática, mas é uma cientista que ela estava falando que ela é doutora em matemática e ela não sabe fazer determinadas equações que são bem básicas, né? E ela começa a falar o porquê disso. E eu fui ler a entrevista dessa mulher e fiquei alucinada. Então, assim, eu sempre tenho muita curiosidade sobre muita coisa. Nossa, que legal. Eu também quero esse livro, viu? Porque eu acho muito interessante, eu tenho bastante dificuldade com matemática. E ela fala isso, que todos nós, que a gente foi ensinado a não gostar de matemática. E que a matemática, ela é parte da nossa humanidade de uma forma tão intrínseca que todos nós sabemos matemática de alguma forma. Só que a gente procura, a gente dificulta a coisa, né? E eu fiquei, não, eu vou fazer, porque eu tenho pavor. Quando vem negócio de número, eu já estou fora. Nossa, eu também tenho uma grande dificuldade com matemática, né? Enfim. E hoje, se você tivesse o poder de mudar alguma coisa, é uma pergunta clichê, mas todos nós temos esse sonho, digamos assim, de querer mudar, de querer fazer alguma coisa, se a gente pudesse. E aí é curioso, né? Então, se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria hoje? Eu vou puxar a saladinha para o meu lado. Eu faria um mundo mais acessível. Claro. E inclusivo, né? Porque, voltando aqui, a inclusão não é para todo mundo, né, Viana? É para todo mundo. Nós estamos vivendo uma época de transformação, temos algum conservadorismo, assim, hoje bem, que está em um movimento de impedir, né, essas transformações que nós precisamos, mas nós temos caminhado enquanto sociedade para algo melhor, né? Nós temos criado e nós precisamos continuar essa trilha de inclusão, né? Para as pessoas com deficiência, para as pessoas negras que passaram por tantos transtornos, né? De escravidão e de tanto sofrimento, para a pessoa LGBT, para tanta gente que esteve fora, né, do que a gente conhece hoje como a maioria da população, né? Porque posso falar mais? Pode falar mais. Vou me estender aqui. Comecei a falar. Não, mas é porque assim, a gente tem um conceito de minorias, né, que nós temos. Muita gente acha que minoria é uma população menor, né? Só na minoria não, porque tem muita gente. Minoria é minoria em direitos. Quando a gente fala em minoria, nós estamos falando em grupos populacionais que durante muito tempo tiveram seus direitos suprimidos, né? Oprimidos, né? Digamos assim. Isso. E que então nós estamos nessa transformação e nós precisamos continuar nela. Então, para finalizar, vou fazer uma última pergunta. Em uma palavra, um avanço e um retrocesso. Aliás, uma palavra para cada coisa, né? Uma palavra para avanço e uma palavra para retrocesso. Uma palavra para avanço é diversidade. E uma palavra para retrocesso é conservadorismo. Então, a gente quer agradecer a doutora Adriana Monteiro. Fala de novo, doutora, as suas redes para que as pessoas de casa possam acompanhar. Adriana, advogada BSB, no Facebook e no Instagram. Muito bem. Então, vão lá, curtam a doutora, mas também curtam o IQVT. Vai lá no IQVT Comenta, no canal IQVT. E dentro do canal IQVT nós temos o programa IQVT Comenta. Vai lá, deixa seu like, se inscrevam, enfim, a gente aguarda vocês. Porque para esse programa existir, a gente precisa de vocês aí do outro lado, tá bom? A gente vai agradecer agora a doutora. Muito obrigado por tudo. Eu que te agradeço. Volte quando quiser. Com certeza eu vou lhe convidar mais vezes, tá bom? Volte Obrigada, quando quiser. Querido. E as portas estão abertas. IQVT para vocês aí de casa. Tchau, tchau.
Obrigada. Esperamos você na próxima semana.